forem feitas, para cada 3 deputados manifestando, o senhor possa dar a resposta aos 3 parlamentares. Então, vou passar a palavra nesse momento ao deputado Elias Vaz, por 5 minutos. Senhor presidente, eu me sinto um pouco prejudicado pelo encaminhamento de Vossa Excelência, porque me preparei para fazer perguntas rápidas e fica realmente comprometido aí a... Vossa Excelência, se quiser fazer a pergunta direta, também então, pode fazer. Primeiro o seguinte, o senhor, Deminha, quando o senhor saiu do BNDES, foi trabalhar em qual empresa? Eu tive um período de quarentena, né, como é previsto, e eu fui para a Vale. O senhor, quem sucedeu o senhor foi o senhor Luciano Coutinho. Ele trabalhava onde antes de assumir? Eu não tenho segurança, mas eu acho que o Luciano era professor. Não sei se ele também fazia estudos para o setor privado. Eu vejo ele mais como... O senhor tem conhecimento que ele trabalhou na Vale também, antes de assumir a presidência? Não tenho. Eu suporei que ele pode ter prestado algum serviço, mas eu não me lembro da carreira dele, confesso. Bom, no período de 2006 a 2014, a Vale conseguiu uma linha de financiamento, conseguiu financiamento da ordem de 20 bilhões de reais. Eu gostaria de saber se nesse período o senhor, em algum momento, se relacionou com o BNDES, ou vice-versa, quando o senhor era presidente do BNDES, com a Vale, tratando de questão de financiamento para essa empresa. Não, na Vale eu assumi diretores de natureza corporativa e quem lidava com o BNDES era o diretor executivo financeiro, que era o CFO da Vale. Então eu não cheguei a negociar com o BNDES pela Vale. E quando o senhor era presidente? Do BNDES? Sim. Não, eu também não negociei com a Vale. Pode ser que, como a Vale é uma antiga cliente do BNDES, pode ter que ter havido aprovações da Vale no BNDES, mas não era o presidente que negocia. O senhor falou aqui e disse que era muito importante, até o senhor colocava como positivo, que o senhor teria ampliado a participação de micro e pequenas empresas, a participação, criou até o cartão BNDES. Mas, no entanto, em 2006, os números estão dizendo ao contrário. De 51 bilhões de reais que foram feitos em forma de empréstimo, 40 bilhões foi para a grande empresa, isso dá um total de 78%. Diferente de 2004, que em 68% que foi, que já é um número alto, mas o senhor ampliou ainda mais quando o senhor foi presidente. O senhor não acha isso até contraditório com o que o senhor disse aqui, né? Porque o senhor mesmo disse que era importante financiar o pequeno, o médio, e, no entanto, na presidência do senhor, a maior parte em 2006 foi o grande que foi favorecido. A distribuição entre porte de empresas, assim como entre estados ou mesmo entre países, ela é o resultado agregado das decisões individuais daquilo que vem ao banco, né? Então, o BNDES, ele, por exemplo, não veta uma grande empresa dizendo, não, eu não tenho mais cota para grande empresa, poderia até mudar a política, mas a política sempre foi essa. O BNDES determina as políticas gerais, de modo que cada empresa saiba, transparentemente, pelo seu porte, pelo seu setor, se ela pode ou não ir ao BNDES. Agora, quando ela vai, que porte ela tem, etc., é cada caso, né? O que eu mencionei do cartão BNDES foi de que é um esforço, mas esse esforço do cartão BNDES, que eu diria hoje até é relevante em termos de desembolso, que acho que passou da casa dos bilhões, ali era muito incipiente, ele não produz um grande volume. Os empréstimos do cartão BNDES, Excelência, para lhe dar uma ideia, eram empréstimos de até 50 mil, aí nós ampliamos para até 100 mil, e acho que hoje deve estar em 500 mil. Então, são realmente para pequenas empresas, ou seja, é o sujeito que vai comprar o equipamento do seu escritório de advocacia, é o sujeito que vai montar o seu pequeno restaurante. Então, entra uma operação de centenas de milhões, você pode ter milhares de operações pequenas, em termos de valor prevalece. O mérito, eu acho, do cartão BNDES é, primeiro, a iniciativa, e, de fato, ela depois frutificou muito. E, segundo, porque, em termos de emprego gerado por valor financiado, normalmente, mesmo a microempresa e a pequena, tem uma relação melhor de emprego. Então, o banco procura fazer, mas o resultado final a cada ano vamos dizer, aleatório, é o que a economia produzir.
O senhor, em 2007, o BNDES começa a comprar ações do grupo JBS. O senhor participou dessa decisão? Não, já não foi na minha época. O senhor já tinha saído? Já tinha saído. Eu queria só, por último, o senhor citou um exemplo aqui, que eu achei interessante, que foi o exemplo da questão dos 2 milhões de automóveis, que é a demanda no Brasil, e disse, olha, poderia ter a questão de 3 milhões de automóveis, então eu vou financiar 1 milhão para fora do país. Então, explicaria que você está financiando uma coisa que não vai ser utilizada no Brasil, mas está gerando mão de obra aqui. Agora, o que me causa estranheza, porque o senhor está falando, veja bem, o Brasil, o BNDES financiou obras, e aí nesse exemplo do senhor, é uma demanda que estaria saturada. Agora, estradas, infraestrutura, se tem uma coisa que o Brasil precisa é disso. Então eu quero saber qual é a vantagem de, em vez de financiar uma obra no Brasil, financiar uma no exterior, pegando esse exemplo do senhor, qual é a vantagem que tem para o povo brasileiro uma situação dessa? Não, o Brasil certamente precisa de mais infraestrutura, inclusive a nossa atuação no BNDES foi no sentido de procurar fomentar o investimento em infraestrutura no Brasil. Nós reduzimos os custos para a infraestrutura, nós aumentamos os prazos, nós demos prazos maiores para o período de carência, de modo que mesmo obras mais complexas, mais intensivas em capital, e que tivessem um período mais longo até gerar as receitas para poder pagar, o BNDES pudesse fazer. Vossa Excelência tem toda a razão, a infraestrutura no Brasil deve ser uma prioridade, e eu entendo, é uma prioridade do BNDES. Sim, mas por que não foi? Então, vou chegar lá. O que eu procurei explicar é que não houve nenhuma obra de infraestrutura no Brasil que não tenha saído porque o BNDES não tinha funding. Porque para haver um empreendimento, existem várias condições necessárias, né? Uma delas é financiamento, especialmente em empreendimentos intensivos em capital, que ninguém faz só com equity, né, só capital próprio. E a outra principal é alguém que banque a obra, um dono da obra, que ponha a sua parte de capital e que assuma a dívida do financiamento. Ou então, no limite, quando é obra pública puramente, o limite é o orçamento, né? Então, no caso da infraestrutura brasileira, o gargalo para ampliação de infraestrutura não é a ausência de financiamento do BNDES. O financiamento do BNDES, ele esteve sempre disponível. Não houve nenhuma obra que tivesse, por exemplo, uma concessionária com bom limite de crédito, com o objetivo de investir, o equity, e que o BNDES dissesse, agora eu não posso lhe financiar porque gastei em outro lugar, entendeu? Então é nesse sentido que eu digo que não é substituto. O BNDES financiou tudo aquilo que ele poderia financiar no Brasil. O Brasil precisa de mais, você tem toda a razão, mas o gargalo não foi o BNDES. Bom, eu vou discordar do senhor, porque depois, quando o governo resolveu, por exemplo, privatizar e a duplicação de rodovias com financiamento do BNDES, várias empresas se interessaram por isso. Então, isso não é verdade. Mas vou fazer aqui a última pergunta. Quando vai fazer uma obra pública, né, você tem, na verdade, nós estamos falando aqui de dinheiro público, de qualquer forma, né? Você tem uma situação que tem uma licitação. No entanto, essas obras, me parece que havia uma demanda internacional. Na verdade, o BNDES financiava essa obra, de acordo com o que o senhor mesmo disse, tinha que ser brasileira, tinha que ser tem uma série de critérios de interesse do país. Mas eu queria saber o seguinte, qual o critério era para escolher essa empresa? Por que a Odebrecht? Não, realmente o BNDES não escolhe as empresas. E quem escolheu? As empresas vêm ao banco. Isso é uma coisa muito importante do princípio geral do BNDES, vale não só para essa obra, vale de modo geral. Era só ir lá e conseguia? Como é que é? Todas as empresas que obtivessem um projeto com a receita compatível, fosse uma concessão de uma obra de infraestrutura, fosse existir demanda para o seu produto industrial e que passassem na análise de crédito do BNDES, receberam o empréstimo do BNDES. Bom, última pergunta, sobre a questão da Odebrecht. De 2004 a 2006, ela era a 26ª empresa que tinha, em termos de crédito, do BNDES. E logo depois, inclusive, um período que só assume, né, 2006, mas vai até 2009, por exemplo, ela passa a ser a 7ª. Passa de 795 milhões de dólares para quase 6 bilhões de dólares. Ao que o senhor atribui esse crescimento vertiginoso de acesso ao crédito pela empresa da Odebrecht, que está envolvida em corrupção, até todo mundo sabe disso, até porque é réu, confesso. Desculpe, Excelência, que período?
Não, esse período foi o seguinte, de 2004 a 2006, ela Sim. era, até aí ela conseguiu 795 milhões de dólares. Então ela era a 26ª maior em termos de crédito. Depois de 2006 a 2007 a 2009, esse período, ela tem, na verdade, um crescimento de 750%, ela passa para quase 6 bilhões de dólares. Como política geral, o meu conhecimento do BNDES é esse. Se a empresa cresceu é porque ela foi lá, apresentou mais projetos e tinha capacidade de crédito segundo do O BNDES. senhor acha que tem nada a ver com Mas- corrupção? Não, Apesar da eu- empresa Odebrecht ser eu- uma empresa, eu confesso, porque fizeram delação premiada, reconhecendo, fizeram um monte de coisa errada. Veja, eu não seria leviano de comentar o que eu não conheço. Então, assim, eu de fato saí no começo de 2007. Se há uma investigação específica sobre processos específicos, aí teria que ser respondido por quem estivesse no BNDES, né? O que eu estou lhe dizendo é do procedimento geral. Bem, vamos passar a... Deputado Elias concluiu. Passar ao próximo orador, deputado Sanderson, por 5 minutos. Presidente, ilustres deputados, seu de minha